Bom dia aos conselheiros e aos nossos convidados, né? Nós vamos dar continuidade à segunda reunião extraordinária da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. A nossa pauta é a apreciação do calendário suplementar para a graduação, considerando o período de pandemia, né, e o ensino remoto, e também a retomada do calendário 2020.1 da pós-graduação. Diante das discussões que nós tivemos na reunião anterior, eu fiz uma consulta à secretaria acadêmica, né, na pessoa da secretária acadêmica, a Leila, para que pudesse tirar algumas das nossas dúvidas, né. Nós discutimos muito a questão do espaço, né, o intervalo entre o término do primeiro período letivo suplementar e o início do segundo período suplementar, porque na proposta que nós construímos na segunda-feira, na terça, essa proposta, ela dava um intervalo muito pequeno, que era um intervalo de apenas um dia, né, entre o término de um semestre, e de um período, e o início do próximo período. E Leila sinalizou alguns procedimentos que são importantes para que a gente possa compreender como é que serão realizados os procedimentos de cadastramento das turmas e também da realização das matrículas para esse período suplementar. A primeira observação é de que no sistema esse período suplementar ele vai constar como 2020.3. No sistema, ele se caracteriza como um período em que não é possível às coordenações de ensino o cadastramento das turmas. Então, o cadastramento das turmas será realizado pela secretaria acadêmica, assim como a matrícula dos estudantes, né? Então, esse procedimento fica diferenciado, né? O planejamento acadêmico, ele continua sendo atribuição dos coordenadores de curso e dos coordenadores de ensino, mas há necessidade do encaminhamento desse planejamento para a secretaria acadêmica para o cadastramento das turmas. E isso sendo feito com a antecedência necessária, a gente não teria um problema com relação àquele intervalo que é mínimo, né, entre um e o outro período letivo. O cadastramento do estudante enquanto matrícula, sendo feito uma pré-matrícula, como nós também já havíamos conversado, né, desse estudante no seu próprio colegiado, essa pré-matrícula é encaminhada à secretaria acadêmica para o cadastramento no sistema. Não haverá a condição de o próprio estudante se matricular no sistema e esse sistema rodar para saber quem ficou matriculado ou não, né? Para quem já trabalha com as coordenadorias de ensino e as próprias direções, né, o período ele se caracteriza como aquele período de férias. Portanto, as coordenações de ensino não têm o acesso ao sistema para o cadastramento. Quem realiza é justamente a secretaria acadêmica, né? Então, com essas informações, né, acho que dão uma clareza para a tomada da decisão, né? Com relação
ao que nós discutimos na semana passada, na última reunião, algum conselheiro gostaria de fazer alguma colocação? Bom dia, Anderson. Pode falar. Bom dia, presidente da comissão, professora Adma Kátia. Bom dia, demais convidados, conselheiros e conselheiras. Então, já com a gente estava até refletindo ontem, uma reunião, né, com os diretórios acadêmicos, o DCE e o magnífico reitor, sobre essa situação, né, de esses períodos. E aí, a gente, de fato, externamos uma preocupação, né, como já externamos na reunião anterior da comissão, da Câmara de Normas, no sentido de esse pequeno intervalo, né, de um dia entre um semestre e outro, e aí a gente precisa ter em mente não apenas a preocupação com a questão formativa e aí do docente, né, mas também com a condição do estudante, e agora nos preocupa porque essa questão de que a secretaria acadêmica quem vai gerir esse procedimento de matrícula do estudante, bem como de cadastramento de componente, então é muito necessário que esse período entre um semestre e outro, ele seja ainda maior, no sentido de oportunizar com que os estudantes façam a sua verificação se é possível fazer a matrícula naquele componente, sinalize ao colegiado e o colegiado encaminhe para a secretaria acadêmica, já quem é que tem os dados dos estudantes e quem tem o contato mais próximo são os colegiados de curso. E aí, nesse sentido, eu penso que já como uma possibilidade de proposta, né, e eu queria ouvi-los, os conselheiros e conselheiras e também a presidente da Câmara, é que a gente pudesse, então, antecipar, já que não vai ter aquele período de matrícula pelo estudante no SIGA, né, era uma previsibilidade que a gente estava vendo, que seria o próprio estudante realizar o seu processo de matrícula, então a gente pode fazer um exercício de antecipar, talvez, o início do semestre, já que aquele período de matrícula ele pode não ser tão comprido, e alongar um períodozinho maior, de talvez de 5 a 6 dias ali, entre o final do semestre suplementar 1 para o semestre suplementar 2, já que também há a possibilidade dele ser modular. E aí a gente refletiu muito sobre isso e a gente concorda de que é necessário que tenha um espaçamento maior entre uma semana e outra, e principalmente, professora Adma, para que a universidade consiga fazer uma avaliação desse primeiro momento. E aí, professor Jacques reafirmou aquilo que ele tinha dito no conselho, eu até tinha falado que ele falou que é necessário avaliar, né, esse primeiro momento do semestre suplementar, que não é o caso do segundo, é o primeiro semestre mesmo, e aí fazer um formulário de avaliação institucional, de como ocorreu, de que forma ocorreu, que pode ser melhorado, etc. Obviamente que algumas melhoras não podem ser impressas já no segundo suplementar, mas a depender da situação, se for haver outros semestres suplementares, a depender da questão da pandemia, que a gente não sabe, é um futuro muito incerto, a gente possa já ter uma condição de avaliação melhor e possibilitar melhoras tanto nas plataformas quanto nas possibilidades execuíveis do semestre suplementar. Mais alguém gostaria de falar? Enquanto eu aguardo as manifestações, né, Anderson, a observação quanto à avaliação, né, institucional, ela já é, de fato, prevista, inclusive no plano de ação, para que ela ocorra ao longo do processo, né? Ela não deve ser uma avaliação pontual, mas sim uma avaliação processual, para que a gente possa ir, enquanto instituição, identificando, né, quais são os aspectos que demandam melhorias, adaptações, e ao longo do próprio processo já ir fornecendo os elementos que são necessários para essa condição. Com relação à antecipação, veja se foi isso que você fez a colocação, né? Se eu compreendi direito. A antecipação do início do primeiro período letivo para o dia 8, é essa a proposição?
Se não, aí vai depender do que a comissão coloca no sentido de entre um período e outro, qual o tempo que vai ficar, e se vai esse segundo período adentrar janeiro, e aí se isso for acontecer, é possível porque ontem na reunião o professor Jacques já informou da questão dos editais de conectividade, que isso, independente de se fosse dia 8 ou dia 14, já teria um atraso do recebimento desses chips, porque a RNP, né, parece que vai demorar um pouco mais uma semana para passar, então isso não depende da instituição, né, mesmo que há uma sinalização de que vai ter um edital interno da instituição, né, para uma conectividade também, para atender talvez um número maior de estudantes, e também atender aquele estudante rural, né, esse pessoal de uma outra região que o chip, que o sinal dessas operadoras não consiga adentrar. E aí, nesse sentido, como já vai ter esse atraso, infelizmente, que esses editais eles já eram para ter sido lançados, a própria RNP já era para ter atendido essa questão da conectividade, a gente então já, de certa forma, já vai ter uma perda, né, de alguns estudantes não acompanharem o primeiro momento, né, do semestre, ali a primeira semana, uma semana e meia, e ele adentrar logo depois de já ter iniciado. E, inclusive, a flexibilização que vai ter que acontecer é dos professores, né, não passarem conteúdos muito densos logo nesse início, para que consiga os estudantes que estão aguardando essa conectividade, assim que entrarem, conseguirem acompanhar o andamento desse semestre suplementar. Mas, basicamente, é isso. Se é possível haver uma antecipação para que a gente consiga ter um período maior lá entre o segundo semestre, o segundo período suplementar, para que consiga os estudantes acompanharem, aguardarem as notas e, inclusive, fazerem sua solicitação de matrícula nos componentes que vão ser ofertados, sejam eles modulares ou não, para que a gente tenha uma maior tranquilidade entre esses períodos, entendeu? Certo. Eu, antes de passar a palavra à conselheira Antônio, eu só gostaria de lembrar que a definição do início do calendário no dia 14 foi uma definição tirada do Conselho Universitário, né? Então, para que os conselheiros tenham ciência no momento que a gente for fazendo as discussões, tá? Conselheiro Antônio? Bom dia, professor Adma, conselheira, presidente da Câmara de Ensino. Bom dia a todos os conselheiros, todas as conselheiras e a todos os convidados. Assim, eu também queria fazer uma fala, conselheira Adma, nesse sentido, né, que embora nós temos alguma liberdade dentro da Câmara, né, para construir esse calendário, mas esbarramos em algumas limitações, e assim, essa limitação ela é natural, né, porque embora todo órgão colegiado ele tem, né, assim, a maioria dos órgãos colegiados da UFOP, pelo menos os principais, eles têm a liberdade de fazer as suas normatizações, mas nós também temos algumas limitações que estão acima de nós, né? E nesse caso, a conselheira Adna já sinalizou, então, uma vez que o Consul já definiu a data de início do semestre em 14 de nove de 2020, então nós aqui na Câmara não temos a liberdade de antecipar nem prorrogar, nós temos que construir o nosso documento aqui seguindo esta data, né? A outra situação que eu trago também para a Câmara, até com base nas conversas dos conselheiros, nas indagações, nas preocupações levantadas na primeira reunião, né, que nós começamos a discutir o calendário, é que o Consul também já definiu que são 2 períodos, com a possibilidade de planejamento de ações modulares. Então, nós aqui da Câmara, nós não temos também a liberdade de fazermos nenhuma modificação nesse sentido, uma vez que já foi definido pelo Pleno. A terceira situação que eu quero trazer que os 2 períodos, eles devem ser realizados no ano de 2020, que como o Consul aprovou, né, o semestre emergencial, que ele tem que ser definido, nós temos, de algum modo, né, construir esse calendário das 14 semanas, conforme está nos encaminhamentos, né, nas aprovações dentro do Pleno,
ainda em 2020. Então, não há possibilidade de fazer um dos períodos em 2021, em função do que o próprio plano de ação, inclusive a presidente pode até também trazer, uma vez que ela estava na comissão, né, e o professor Cláudio na comissão da elaboração, né, do plano de ação, né? Assim como também nós tivemos a representação estudantil, que estava lá dentro, representante dos docentes e dos tais. Então, essa compreensão, ela já foi definida, né, no pleno do Conselho Universitário. Então, nós temos algumas liberdades aqui, mas temos também algumas limitações, que já são as limitações que foram, de fato, essas três que eu trouxe, aprovadas dentro do Conselho Universitário. Mais algum conselheiro? É importante que a gente vá construindo os entendimentos, né? Eu acho que, com relação às limitações, né, a gente já tem o fato de que, de fato, o Conselho já deliberou sobre a data de início para a graduação. Para a pós-graduação, a data é a partir do dia 8, né? Mas para a graduação ficou determinado o início no dia 14. E com relação aos dois períodos, que são 2 períodos com 7 semanas cada um, né? Então, esses são aspectos importantes para que a gente possa ir construindo. Dentro dos espaços que nós temos, considerando 2020, a gente ainda teria o dia 24 de dezembro, e se avançar ainda dentro de dezembro para posterior ao período do feriado do Natal, né? Essa seria uma situação. Anderson. Oi, professora. Era isso que eu ia pedir. O professor Eder até pediu para colocar a planilha do calendário aí na tela, para a gente fazer alguns exercícios. E aí eu vou, inclusive, você fala sobre a questão do dia 24 e da semana outra do dia 28, 29 e 30. E aí eu iria sugerir que a gente adentrasse, já que eu não lembro o professor Antônio de fato, e o professor Jacques ontem nem falou nada sobre essa questão, que parece-me que o plano, ele é enquanto durar a pandemia, né? Uma possibilidade, a gente não sabe até quanto vai durar esse processo de isolamento, distanciamento por conta da pandemia, né? Isso, de fato, não tem como o conselho universitário definir que vai ser até dezembro, até porque a gente não sabe das condições sanitárias que vão adentrar aí posterior a esse período. Então, eu penso que a gente pode repensar, inclusive no próprio dezembro, quando a gente perceber que as limitações sanitárias ainda serão impostas. Então, nesse sentido, professor, eu penso que a gente poderia ali, né, não vejo problema, já que estamos em uma tipicidade de adentrar ao dia 24 e possivelmente a semana seguinte, que é o dia 28, 29 e 30, né, para que a gente consiga ter um período ali entre, eu sempre estou defendendo esse período entre o dia 5, o dia 4 de novembro, né, ali para que a gente tenha mais dias para que os estudantes possam, de fato, até o professor Jacques lembrou ontem, de ter um contato também com sua família, de ter um contato, de ter um fôlego, já que é muito complicado esse momento, tanto para os estudantes, quanto para os professores e quanto para os técnicos que vão trabalhar nessas ações de ensino emergencial remoto. Conselheiros, é importante que os conselheiros se manifestem e que a gente vá para os encaminhamentos, né? Anderson fez uma fala que traz um posicionamento, né? Mas a gente precisa fazer as discussões e o encaminhamento. Conselheiro Edward? Bom dia a todas e todos, presidente e demais conselheiros e convidados. Só
uma questão de estratégia, porque o ponto de vista do estudante é importante, porque quando ele está lá no sistema, se matriculando, ele tem tem a sua forma de enxergar o sistema acadêmico e a matrícula, mas levando também do ponto de vista das coordenações, a gente tem que lembrar que serão no máximo 3 componentes curriculares, ou no caso 180 horas de atividades que os estudantes irão fazer. Então, as dificuldades que teremos não serão tão grandes em termos de implementação quando a gente faz isso no período normal, né? No período do semestre letivo normal. Lógico que, para fazer essa implementação no tempo hábil, para que a secretaria acadêmica, isso vai ser, apesar de ficar mais impessoal, porque vai para um outro órgão da instituição, a dinâmica, inclusive, vai ter que ser pensada uma boa dinâmica para o pessoal da secretaria acadêmica poder fazer essas matrículas, poder realizar essas implementações assim que forem enviadas as listas e planilhas para eles, mas é possível fazer essas implementações no sistema. A preocupação dele, de fato, a preocupação do estudante, ela de fato está relacionada com o término de um semestre letivo e imediatamente começar o posterior. Mas isso vai ser muito difícil a gente imaginar que todos os estudantes farão 3 componentes ou vão estar realmente com 180 horas. É um período muito complicado, a gente vai precisar entender de fato isso, e a gente pode não se enganar se isso se estender no 2020.4 para o ano que vem. Então, a gente precisa entender que não serão muitas disciplinas por estudantes, então haverá uma facilidade maior para que a gente faça as implementações. A preocupação e o alívio também se dá porque a gente vai ter um órgão que vai nos assessorar ainda mais que a secretaria acadêmica desse período, né? Então, a gente precisa ver, inclusive, teremos muitos seminários, palestras, minicursos, então não serão somente as disciplinas e componentes curriculares a vera que a gente vai realizar nesse período. Então, é mais para a gente entender que o calendário é possível, mas que durante o processo de planejamento para o segundo período, a gente vai ter que ter uma estratégia muito adequada para que ele se realize. Então, é só uma questão agora da gente levar esse calendário, finalizar o calendário, a gente continuar o debate, e, quando ele for lançado, fazer todo o treinamento adequado, todo o entendimento com os coordenadores de curso, coordenação de ensino, juntamente com os estudantes e as representações, para que quando a gente faça a dinâmica de matrícula, solicitação de disciplinas e as atividades, a gente consiga realizar de forma adequada para que a gente consiga terminar o calendário até o dia 23 de dezembro. Então, não é fácil, lógico, mas ele é reduzido quando a gente imagina que temos uma quantidade menor de disciplinas que serão implementadas nesse período por estudante, né? E, como eu tenho visto, a gente vai ter uma dificuldade de acessar 60%, 70% dos estudantes. Então, a gente não vai ter um número tão alto para se trabalhar, apesar da gente querer que isso aconteça, né? Mas, infelizmente, por vários motivos, porque a gente flexibilização e tudo mais, não acredito que isso vá acontecer. Mas é um exercício que a gente vai ter que ter, principalmente nesse primeiro momento, né? É mais para a gente fazer essa reflexão, para saber como nós vamos executar essas atividades. Muito obrigado pela palavra. Conselheiro Rafael? Bom dia, conselheira Adma, presidente da Câmara, demais conselheiras e conselheiros. Professor Adma, eu cheguei um pouco atrasado na reunião, mas eu queria saber se já existe uma sistematização de como a gente vai fazer isso, né? Porque, pensando no semestre como 2020.3, que é o que a gente faz para os cursos de férias, né? Sempre que a gente vai para um curso de férias, como é que tem sido o procedimento? O curso de férias, ele é demandado, né, pelos estudantes, os estudantes fazem uma lista no colegiado de interesse de participação, o colegiado encaminha para a coordenação de ensino do centro, que
faz a solicitação da abertura de turma e da matrícula dos estudantes. Agora eu estou pensando como é, eu confesso aqui que se pensar em planilha, né, a gente lembra de 2015, já dá o pavor. Eu fiquei muito preocupado agora pensando como é que a gente vai fazer essa sistematização da criação de turma, da matrícula, quais serão os prazos que a Secretaria Acadêmica vai precisar para fazer isso. Então, o fluxo é exatamente esse. A Secretaria Acadêmica já está organizada. Leila me disse que todos os servidores, para o período de cadastramento e de matrícula, estarão disponíveis para essa atividade, né? A Secretaria precisa, claro, com antecedência, e aqui, pensando nos prazos que a gente já tinha estabelecido para o cadastramento das turmas, a solicitação de matrículas do primeiro período, esse período de 31 de agosto a 7 de setembro, ele pode continuar sendo o período de cadastramento das turmas pela Secretaria Acadêmica. A necessidade do planejamento já está pronto e sendo encaminhado para a Secretaria Acadêmica. Os colegiados podem fazer a pré-matrícula dos estudantes, e aí, ao invés de ser do dia 8 ao dia 11, poderia ser nessa semana do dia 31, porque já há um planejamento prévio, né? Já se sabe quais são os componentes e quais são os horários, porque já está encaminhado para a Secretaria Acadêmica. E na semana seguinte, que é de 8 a 11, a Secretaria Acadêmica faria o cadastramento, né, da matrícula do estudante no sistema, né? Então, nesse caso, a gente precisaria só replicar a questão ali de 8 a 11, de 8 a 11 não, desculpa, de 31 de agosto a 7 de setembro, para ser também o período de pré-matrícula nos colegiados. Infelizmente, o sistema, ele entende que é um período, para ser 2020.3, ele entende que é um período de férias. E aí, nesse caso, há limitações, né, na utilização dos perfis para o cadastramento das turmas. Professora Adma, só uma questão. Sim. Então, a gente, pelo que eu estou entendendo, a gente teria também que ter esse momento de pré-matrícula no segundo período para aqueles componentes que não são modulares, é isso? Porque como que vai ficar para aquele componente que não é modular, e o estudante faz esses componentes, por exemplo, 2 componentes não modular no primeiro semestre suplementar, e ele tem o interesse de se matricular em outros componentes no outro período, né? Como é que vai ficar esse período? É por isso que eu acho que é muito pouco tempo entre um semestre e outro, porque daí se a gente não pensar nisso, porque vai ter curso que não vai querer fazer um componente modular, por exemplo, um componente de 30 horas, ele vai ser ofertado nas 7 semanas e um outro novo componente pode ser ofertado na outra segunda semana. E aí, como que ficaria isso, essa questão da secretaria, do colegiado de curso ter essas informações e depois repassar para a secretaria acadêmica através de coordenadoria de ensino? Pronto. Aí essa foi também uma outra questão colocada na reunião anterior, né? De que se haveria necessidade de consolidação das turmas, com fechamento de notas e frequência para matrícula num próximo bloco de componentes, né? No período seguinte. Essa foi uma das colocações. Esse período no sistema, como eu já falei, ele se caracteriza como 2020.3. E ao longo do período, que se estende de setembro até dezembro, há a possibilidade de abertura de turmas, porque ele se caracteriza, né, como
como se a gente estivesse ofertando cursos condensados, né? Então, o cadastramento das turmas para o segundo período, ela pode ocorrer ali em meados de outubro, e a própria secretaria faz esse cadastramento. Os estudantes podem fazer a pré-matrícula no colegiado, ainda ali pela semana do dia 20 de outubro, e a secretaria acadêmica realizar as matrículas na última semana de outubro. Aí, na sequência, vem aquela pergunta sobre os pré-requisitos, né? O estudante fez o agendamento da pré-matrícula dele junto ao colegiado, o nome dele vai na lista para a secretaria acadêmica, e tendo concluído com a aprovação aquele componente que é o pré-requisito, a matrícula realizada, né? Então, o colegiado precisa ter a questão do número de estudantes por módulo, né? Se houver redução no número, no módulo, aí isso a gente ainda vai discutir no conselho. E o estudante que depende do pré-requisito, ele tem a confirmação da matrícula dele na quarta-feira, dia 4, já que a consolidação das turmas vai ocorrer no dia 3. Então, dentro dessa dinâmica de trabalho, a gente não tem, por exemplo, o tempo necessário para que o sistema, né, rode e verifique quais são os estudantes, então, matriculados. A matrícula já vai ocorrendo na semana anterior ao próximo período, de forma que ficam pendentes da confirmação apenas aqueles que dependem do pré-requisito. Conselheiro André. Bom dia, professora Asma, conselheiros, conselheiras. Eu, aqui em Santa Maria, né, a gente está colocando, né, essa questão do planejamento prévio dos 2 períodos, né, já como uma prerrogativa mesmo para os docentes, que até então era uma indicação, né, e diante desse calendário, a gente já está colocando isso como uma prerrogativa, né, que apresentem as ofertas deles para os 2 períodos, para que a gente possa, né, antecipar todas essas questões aí. Eu queria tirar só algumas dúvidas referentes a essa questão. A gente não chegou a tocar aqui nessa questão da possibilidade modular, né? E aí, em cima da fala de Anderson, né, o nosso entendimento aqui, né, é que os componentes de 60 horas, eles vão ser ofertados também dentro das 7 semanas, porque o Anderson ele se refere aí às 30 horas em 7 semanas. Mas, pelo nosso entendimento, os componentes de 60 horas vão ser ofertados dentro dos módulos de 7 semanas, né? Essa é uma questão, né? E como é que ficaria esses componentes modulares? Se eles seriam obrigatoriamente estendidos para as 14 semanas, ou se o docente ele teria alguma flexibilidade, né, entre esse período de 7 a 14, digamos, eu quero, né, pensei em ofertar um componente em 10 semanas, se isso seria possível, né? Essas são algumas questões. Conselheiro André, na proposta está posto a questão das 7 semanas, né? A proposta não trouxe a questão do modular, mas isso foi discutido e deliberado pelo Conselho. Na proposta, há também uma proposição quanto à carga horária síncrona, assíncrona,
que ainda não foi debatida, né? E essa extensão do componente para mais ou para menos, eu acredito que ela depende de deliberação do próprio Conselho, né? Porque a Câmara, ela ficou responsável pela discussão do calendário, não pelas normativas, né, que virão na sequência. Então, se o componente, que é de 90, que é de 120 horas, né, ele vai ser estendido para as 14 semanas, ou se ele pode ficar com 10, a gente ainda não tem isso definido. Conselheiro Antônio? Professora Adma, só para complementar aí um pouco da pergunta do conselheiro André, então, conforme assim, o entendimento do consumo até o momento, professor André, então a gente pode, o período ele contará, né, com a concentração de atividades em intervalos regulares de 7 semanas, né, com possibilidade de planejamento modular, de ações modulares, possibilitando o desenvolvimento em até 14 semanas. Então, eu acredito, professor, não. Então, aí já deixa o entendimento de que, se for para ser feito em 12 ou 10, já está atendendo que, na verdade, é até 14 semanas quando você tiver um desenvolvimento modular. Né? Então, não sei se é nesse sentido que o senhor está questionando, mas o entendimento do consumo até o momento é que, quando você vai desenvolver ações modulares, essas ações, elas possibilitam ser desenvolvidas até 14 semanas. Então, isso já subtende que pode ser um pouco menos que as 14 semanas. Mais algum conselheiro? Vou fazer uma proposição, então. Podemos puxar o último dia ali de dezembro para o dia 24, ao invés de ser o dia 23, e deixar mais um dia lá entre os dois. Ou mantém o 23. Posso fazer a pergunta de outra forma. A concordância que o período letivo suplementar 2 permaneça da forma como ele está aqui apresentado, ou há uma outra indicação? Com licença. Pois não, André. Eu penso que, né, se a gente avançar, né, até o dia 24, eu não teria objeção também da gente utilizar essa semana aqui de 28, 29 e 30, né? Já que a gente, de uma certa forma, já está avançando aí pelo período, né, festivo, digamos assim. Caso fique mais confortável e resolva essa situação que a gente tem aí do intervalo exíguo, né? Conselheira Adma, posso falar? Pode. Bom dia a todos e todas, que eu não tinha manifestado ainda. Eu fico contemplado com a possibilidade de, no máximo, até o dia 24. A questão das férias dos servidores me preocupa, porque tem muitos servidores já com férias marcadas, né, normalmente a partir do dia 25, e considerando a situação de hoje, pode ser que modifique, mas considerando a situação de hoje, não há possibilidade de mudança de
férias, né? De período de férias. Não tem como, há uma normativa do Ministério da Economia, se eu não me engano, da Educação, enfim, que impossibilita a mudança de férias nesse período da pandemia. Férias marcadas não podem ser remanejadas. Então, eu fico preocupado da gente adentrar muito mais a partir do dia 25, porque pode ter esse conflito, vamos dizer, do ponto de vista legal, né, e do ponto de vista de cultura mesmo, de confraternização, enfim, eu acho que é um período que normalmente é muito complicado para a gente ter atividades, nesse dia 28, 29, normalmente é um período bem familiar, inclusive para os próprios estudantes, né? E aí eu não estou pensando só nos servidores, não, estou pensando nos próprios estudantes estarem com a atividade final nesse período aí, eu acho que pode ser mais complicador do que solucionador. Então, a minha fala é no sentido de manter no máximo até o dia 24, entendendo que as festas acontecem a partir da noite, né, vamos dizer assim. Então, essa seria a minha proposição. Obrigado. Rapidamente, professora, só complementando, nós teremos o pior Natal da história. E se a gente ainda pegar o dia 24, vai ser bem doloroso. Mas é uma suposição. Mas se a gente deixar até o dia 23 é melhor, por conta justamente, os diretores é que serão bem afetados com essa dor de cabeça com relação às férias, né? Nesse momento, né? E os professores todos tentando se reorganizar para isso. É uma situação delicada, então a gente vai ter que ter o comprometimento, como eu já tinha dito antes, que durante o período suplementar, a gente organiza o planejamento junto com a direção, as coordenações de ensino, para que a gente consiga fazer em tempo hábil que o período suplementar número 2 comece sim no dia 5 de novembro, né? Essa é uma preocupação importante que a gente vai ter que ter cuidado. E na hora que a gente for divulgado o calendário, deixar as instruções de como será o procedimento, para que os estudantes entendam como é que vai ser realizado, para que eles percebam como é que vai ficar essa questão, né? Então, de matrícula, de planejamento. Então, para que eles percebam que vai ser um momento muito diferente do que é o momento de uma matrícula num período normal, né, de semestre, nesse sentido. Com a fala de conselheiro Jairo, eu vou, apesar dele, né, fazer as colocações, eu vou retirar o 24, porque nós temos os cursos noturnos, né? E o 24 contemplaria também o noturno. Então, eu volto para o 23 mesmo. Os conselheiros que não se manifestaram se sentem contemplados com a proposição. Conselheiro William. Bom dia, presidente Adma, bom dia a todos os conselheiros. Então, a minha única preocupação neste momento, entre outras dúvidas, né, a respeito, mas estou vendo que está avançando, é em relação a janeiro, que a minha preocupação é em relação a janeiro no sentido, como já foi falado várias vezes, a questão das férias dos professores. Eu também, por outras experiências, né, que já tive em secretarias de educação, o mês de janeiro ele não se torna tão produtivo, tanto em relação a estudantes, quanto para os docentes. Então, eu penso que deve ser analisado com bastante critério, com bastante sensibilidade. Eu entendo, óbvio, né, depois do dia 24 existem as festas, as confraternizações, os encontros familiares, que é muito importante e saudável, principalmente neste momento. Mas eu ainda fico
preocupado, pensando na questão de janeiro, de avançar, de repente ter uma interrupção e voltar a janeiro, e como seria essa volta, né, para tentar resgatar aí o término do segundo período. É somente isso que eu queria destacar. Obrigado. A gente também deve lembrar que o docente ele pode escolher, né, qual desses períodos que ele teria o interesse em fazer a oferta do componente, né, ou do curso, ou da atividade. Então, a gente tem essa possibilidade. Com relação ao planejamento prévio, que a conselheira André está colocando aqui no chat, ele vai ser importante tanto para o primeiro, né, quanto para o segundo período. E aí, com relação àquelas datas que a gente já colocou aqui, é importante a gente fazer algumas ponderações, né? Eu estava olhando a data de 31, iniciando aqui em 31, o cadastramento das turmas. 31 é segunda-feira da semana que vem. Hoje nós já estamos na quinta, não é isso? Então, se a Secretaria Acadêmica iniciar o cadastramento no dia 31, aqueles que já tiverem o planejamento, né, já podem encaminhar. Então, a gente poderia deixar já aberto a partir do dia 31. E o período de matrícula, ele poderia ser um pouquinho mais para frente, ou permanece o 31? Conselheiro Rafael? Professora Adma, eu acho que seria extremamente importante, isso aí é um encaminhamento que eu gostaria que a universidade ela criasse uma estratégia, pensasse numa estratégia única para que a gente possa fazer essa pré-matrícula para os estudantes, né? Porque a matrícula, né, a demonstração de interesse vai ficar a cargo do colegiado. O colegiado e a coordenação de ensino vai ter que mandar a disciplina já com os alunos que vão se matricular nessa disciplina. Então, se eu tiver lá 45 vagas e eu tiver 50 alunos demandando vaga, como é que o colegiado vai agir? O colegiado vai ter que rodar manualmente todas as diretrizes do nosso regulamento de graduação manualmente. O colegiado vai receber isso, vai ter que fazer um formulário Google, vai receber isso por e-mail, isso a senhora lembra lá de 2015, eu realmente fico angustiado de imaginar como é que a gente vai fazer isso fora do sistema, para lançar tudo no sistema, porque assim, disciplina de férias é mais fácil, porque não são tantas, e o estudante vem e assina a lista presencialmente no colegiado. Agora a gente está completamente remoto, e a operacionalização disso me deixa extremamente preocupado. Isso tem que ser uma forma institucionalizada e homogênea para todos os cursos da universidade, porque se cada colegiado for agir de uma forma, a gente vai ter até uma dificuldade depois para compilar os dados para a Secretaria Acadêmica poder executar. Mas isso pode ficar institucionalizado, professor Rafael, na normativa, né? Hoje à tarde nós temos reunião do Consune, e esses são aspectos que podem já ser deliberados, né, nessa perspectiva. Então, se houver a concordância, né, acho que é importante que essa fala ela seja feita no próprio conselho universitário, né, para que seja padronizado. Eu concordo, né, cada colegiado utilizar da mesma forma, isso não gera insegurança para os estudantes, porque um estudante de um curso conversa com o do outro curso, e as dúvidas, né? Um diz que o seu colegiado vai agir de uma forma, o outro diz que é de outra forma, e isso termina gerando dúvidas para os estudantes. Então, acredito que, de fato, ter um procedimento padrão reduz essas dúvidas no processo.
Conselheiro André pergunta até que dia vai a data de cadastramento, né? Aqui nós tínhamos colocado que seria do dia 31 de agosto ao dia 7 de setembro. Então, um cadastramento. A questão do período de pré-matrícula no colegiado, se o colegiado já enviou no dia 31, né, o planejamento para a secretaria acadêmica, isso significa que os colegiados já têm todas as informações necessárias. Mas, ao invés de ser dia 31, a gente podia colocar ali na quarta-feira, do dia 2 ao dia 4, para que os estudantes fizessem a matrícula, a pré-matrícula, né, nos colegiados. Poderia ser dessa forma? Conselheiro André? Professora, a pré-matrícula aí nessa semana de 1 a 4 significa que a gente teria que ter já a completa noção dos componentes ofertados já nessa semana, né? E eu não tenho, pelo menos aqui eu não tenho essa certeza, porque nós estamos em processo de consulta com os professores, né? Então seria realmente bem difícil, né, para a gente, bem apertado, né? Enfim, não sei agora. Se a matrícula ocorrer aqui também no final de semana? A minha fala é porque a secretaria acadêmica vai precisar cadastrar os estudantes nesse período aqui, de 8 a 11, já que 14 é o início do semestre, do período. Compreendo. Aqui é a gente fazer o possível para acelerar o processo agora. Mas eu acho que o fim de semana aí, né, contemplando ainda até o feriado, vai ser uma força-tarefa para a gente. Poderia colocar aqui assim, ó, do dia 2 ao dia 6. O período de pré-matrícula. Preciso saber se há concordância. Com uma certa apreensão, né? Mas sim, né? Eu também compreendo que não tem como avançar, né? Então, vai ser realmente, como o professor Rafael colocou, vai ser um momento tenso, né? Mas a gente está aqui para fazer o melhor possível, né? Um aspecto que não será necessário nesse planejamento é o aspecto físico, né, da alocação das salas, porque esse é um aspecto que demanda tempo, né, para todas as unidades, por conta dos espaços físicos, não ter choque de horários, né, com um professor, uma disciplina que termina em um laboratório e outra disciplina que inicia naquele mesmo espaço físico, né? Então, esse é um aspecto que não vai demandar aquele tempo que normalmente demanda do processo de planejamento. É importante que a gente tenha em mente a questão dos horários,
para que estudantes que estão nos mesmos semestres, eles possam cursar as disciplinas do mesmo semestre, né? Possam ser cursadas pelos estudantes. Então, isso é um ponto importante. Matrícula realizada pela Secretaria Acadêmica, de 8 a 11 de setembro. Nós não teremos o processamento da matrícula. E, se houver necessidade de ajustes de matrícula, poderia ocorrer aqui no 14 e 15 de setembro. Com relação ao segundo período, o ajuste de matrícula poderia ocorrer. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Sim. O cadastramento de turma, a gente tem que mandar os horários dos momentos síncronos? Sim, como se fosse um planejamento normal mesmo. Certo. Dizer qual é o dia da semana e o horário, porque o sistema vai aceitar o horário da forma como é o horário da universidade. O estudante poder cursar, se matricular no componente, sabendo qual é o horário do componente, né? Para não gerar aquela situação dele se matricular em 2, ou os 3, e os 3 serem incompatíveis em termos de horários. Anderson? Eu fiquei com uma preocupação agora, e qual vai ser o momento, porque daí, se a gente, a SA, realiza a matrícula ali até o dia 11, qual é o momento que o professor vai ter para contactar os estudantes, enviar os links de onde ele vai acessar, né, etc. Porque o estudante está matriculado, mas o estudante ele não tem ainda os acessos, né? Qual plataforma, essas coisas todas. Então, vai ser ali no dia 12 e 13, no final de semana, para ter início dia 14, ou vai contar como 14 o professor fazer esse contato com o estudante, contando que o docente ele trabalha, né, de segunda a sábado e não trabalha no domingo? Como que vai ser feito isso? Vai ser feito dia 12? O estudante já vai estar na turma virtual do SIGA. Então, durante essa semana do dia 8, eu não vou dizer que serão todos, né? Se a gente tem até o dia 11 para o cadastramento. Mas várias turmas já estarão cadastradas. E o docente ele tem acesso ao SIGA, com a lista dos estudantes, os e-mails dos estudantes, para entrar em contato e também estabelecer, né, se é essa a plataforma, se vai ser o Google Meet, se vai ser o Moodle, então, ou o Google Sala de Aula. Então, esse acesso, eu entendo sua colocação, também não vou afirmar que serão todos, mas vários já terão ali, até o dia 10, acesso às suas turmas. A gente poderia também considerar que o período de matrícula fosse do dia 8 ao dia 10, se for o caso. André pediu a palavra? Eu queria só fazer uma fala antes, André. Vejam só, as falas são sempre falas dos impedimentos, né? E eu é que tenho trazido as falas com relação às possibilidades. Então, se não há concordância com as possibilidades, é importante que os conselheiros, né, coloquem para que a gente possa fazer os encaminhamentos. Conselheiro André?
eu sempre fico, assim, receoso de fazer algumas questões, professor, porque eu sempre acho que foge do escopo da reunião, mas é que as dúvidas vão surgindo no meio do processo e estão ligadas aí à operacionalização do plano, né? O professor Rafael ele levantou aí a questão do registro dos horários dos encontros síncronos, né? E aqui a gente está discutindo essa questão, né, dos componentes, todos os nossos componentes são 160 horas, então, essa questão, né, de que seriam 4 encontros síncronos por semana, né? E só que isso, né, isso é colocado como uma normativa, porque tem professores que estão questionando, achando que tem uma carga horária excessiva de síncrono, né, se isso tem alguma flexibilidade nisso. Eu estou perguntando isso uma vez que a gente já teria que apresentar também cadastrar esse horário também, né? E uma outra questão que me preocupa, né, é o tempo exíguo, né, de comunicação dessa grade, porque no fim das contas a gente tem que montar uma grade, né, já que a gente tem que pensar e planejar encontros síncronos, né, o tempo exíguo de comunicação dessa grade para o corpo estudantil, né, nesse momento que a gente não tem um contato presencial. Eu entendo, professora, a sua colocação, né, de que a gente coloca o tempo todo os poréns, né, mas é porque realmente é difícil, né, pensar aqui em soluções, né, nesse período tão exíguo aí, né? E as questões elas vão surgindo à medida que a gente vai conversando aqui, né? Então, as minhas duas questões são essas, né? Essa questão se existe flexibilidade nessa taxa de encontros síncronos, digamos assim, né? E tem uma outra questão que eu não me lembro agora qual foi, mas esse tempo de comunicação para os estudantes. Eu coloco como uma preocupação, né? Mas também reitero, né, a nossa disposição, né, em caso seja a deliberação aqui do conselho, a gente fazer de tudo, né, para operacionalizar da forma, né, provavelmente a gente vai ter que apertar e acelerar prazos que a gente tinha estipulado aqui com o nosso corpo docente, né? Isso. Com relação ao registro no sistema, conselheiro André, ele precisa ser com base no que é o próprio componente curricular, de fato. Segundo, a proposta do plano de ação, ela traz que a carga horária síncrona, né, ela já estaria ali prevista, inclusive na minuta do calendário, a gente tem uma descrição de quanto que seria a carga horária síncrona e a carga horária assíncrona para cada componente curricular, de 30, de 60, de 90 horas aula, mas isso ainda não foi discutido. Então, a coordenadoria de ensino vai encaminhar para a secretaria o registro do componente curricular com o dia da semana e a carga horária que, no caso, por exemplo, o de 60 horas, são 4 encontros semanais de 50 minutos cada, né? Que é dentro do processo da nossa normalidade mesmo, né? Essa é a carga horária que a gente registra no sistema. O que vai ocorrer é que pode ser que o conselho delibere que não seja 50 minutos, que seja 40 minutos, ou que seja 60 minutos, né? Então,
Parece que a professora Arima caiu, né? Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela retorna. Vou tentar falar com ela aqui no... Ela informou aqui que o computador desligou e já ia retornar. Peço desculpas, eu estava com duas telas e um computador, eu não vi que ele estava sem o cabo, e aí ele desligou. Então, o registro, ele precisa ser feito da forma normal mesmo, né? E as atividades síncronas e as atividades assíncronas com a carga horária que for deliberada pelo Conselho. Com relação à divulgação para os estudantes, né, a partir de hoje à tarde, após reunião do Conselho Universitário, pode ser feita uma divulgação no sentido de qual é a data de início e também quais são as datas previstas para as matrículas, né? De certa forma, massificar a informação. Alguém tinha se inscrito? Não. Podemos ir definindo essas datas aqui do segundo período? Então, 5 e 6. Aqui a gente tem um tempo maior, né? Então, de 26 a 30. Vejam se pode ser isso. O período de pré-matrícula antecedendo. De 29 a 23 de outubro, que pode ser também o período do cadastramento. Poderia ser até maior. Vamos colocar ali do dia 14 a 23 de outubro. Ai. O computador travou. Mais 14 a 23 de outubro, de 19, o período de pré-matrícula de 19 a 23 de outubro, e a matrícula sendo realizada pela Secretaria Acadêmica de 26 a 30 de outubro,
e o ajuste de matrícula 5 e 6 de novembro, desculpe. Alguma observação? Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, Iago. Então, bom dia, presidente, bom dia, conselheiros e conselheiras e demais convidados. Eu só gostaria de entender, porque eu não sei como funciona o processo de matrícula pela secretaria acadêmica, eu só estou acostumado com o processo normal, então não teria o processamento de matrícula, pelo que eu entendi. Aí, esse está sendo o raciocínio. Então, os estudantes, com o problema que a gente tinha antes, eles vão conseguir ter a garantia da matrícula nesse momento, e eu quero dizer a garantia da matrícula, não no ajuste, porque ajuste é sobra de vaga, sobra de vaga não dá direito à matrícula. O estudante precisa fazer a pré-matrícula no colegiado do curso, né? O colegiado deve enviar um documento, o estudante se manifesta nesse documento, e é essa lista que é enviada para a secretaria acadêmica. Se o estudante, que foi a sua fala na última reunião, né, Iago? Se o estudante, ele ainda está cursando um componente que é pré-requisito, e não tem ainda a confirmação da aprovação no componente, esse estudante, nesse período de matrícula, né, ele fica aguardando a confirmação da aprovação para que a secretaria possa realizar, a partir do momento em que consolidar a turma e as notas, né, e frequência daquele componente em que ele está matriculado. Mas ele já está na lista. Iago? Oi, professora. Compreendeu? Era isso? Mas, então, minha dúvida é só nesse caso, acho que eu não entendi direito. Com esse prazo, porque o prazo ainda até 30 de outubro está antes do prazo final. Então, estaria meio que implícito que haveria uma espécie de processamento dentro do dia 30. Então, a matrícula já seria efetivada até o dia 30, ou essa matrícula seria efetivada no dia 4, quando todos os estudantes, tecnicamente, estariam aptos com seus devidos pré-requisitos para que todos tivessem o mesmo direito pela vaga, assim, direito de solicitar uma vaga. Pronto. Se a gente colocar de 26 de outubro a 4 de novembro, a gente está dando a margem para que a secretaria acadêmica possa, ainda no dia 4, tendo sido consolidadas as turmas no dia 3, realizar a matrícula daquele estudante que estava aguardando o fechamento das turmas. Assim contempla? Acredito que sim. Tá. Conselheiro Rafael? Professora Adma, eu ainda fico aqui pensando como a gente vai resolver a questão de se a gente tiver uma demanda maior do que a quantidade de vagas, né? E eu coloco aqui como encaminhamento que essa análise de processamento, a gente precisa definir quem é que vai fazer. Eu acho que tem que ser a superintendência acadêmica, a secretaria acadêmica. Por exemplo, eu tenho 45 vagas, eu tenho 50 estudantes, eu vou mudar o critério, eu vou fazer por ordem de chegada.
a gente vai fazer a análise do colegiado, a secretaria acadêmica. Eu acho que a secretaria acadêmica tem mais ferramentas dentro do próprio SIGA para fazer essa análise, se for necessário fazer manual, ou se ela achar alguma outra forma de fazer isso com robô, de alguma outra forma. Então, a gente tem que definir essa competência de quem vai ser a competência do processamento das matrículas em caso em que os pedidos forem maior do que a quantidade de vagas disponibilizadas. Conselheiro Antônio? Ô, professor Adma, me atentando para a pergunta do conselheiro Rafael, lá no campus de Lapa, é muito comum termos, por exemplo, em Física Geral 1, Física e Cálculo 1, Geometria Analítica, essas disciplinas costumam ter, às vezes, até 80 candidatos para uma quantidade de 45 vagas, né? Os colegiados geralmente criavam critérios para fazer a alocação, né? Fazer uma lista, inclusive uma lista de espera, caso. Claro que aqui não vai ser o caso, né? Mas lá, se caso algum desistisse dos 45 iniciais, poderiam estar inserindo. E aí, eu acredito que essa demanda, o colegiado deveria já mandar para a secretaria acadêmica a lista, né, já exata, considerando que para a secretaria acadêmica criar um critério vai ser mais difícil. Então, eu acredito nesse ponto que o coordenador do curso era quem teria mais possibilidades de fazer esta seleção, né? Não, professor Antônio, não é criar um critério. Na verdade, os critérios já existem, já estão criados. São critérios que estão criados no regulamento de ensino de graduação. A menos que a gente leve em consideração que são turmas de férias e a gente utiliza o critério que a gente usa para abertura de turmas de férias, que é se manifestarem primeiro. Isso, mas aí eu ainda acho, né, nesse caso, que a coordenação talvez, porque assim, a secretaria acadêmica, eu nem consigo... Você vê primeiro, a coordenação consegue. Não, eu entendi a colocação do senhor. Na minha fala, assim, a minha preocupação é porque, assim, quando esse período que nós estamos colocando, né, pegando, digamos, o primeiro aí para a secretaria acadêmica a realizar a matrícula de 8 a 11, eu não sei qual é a dificuldade que eles têm em realizar, de fato, essa matrícula. Porque vai depender do número de pessoas, né, que vão procurar, mas eu não sei qual é a dificuldade técnica que eles têm, e aí, se eles tiverem que ainda fazer uma análise desse sentido, eu acho que fica mais difícil para a secretaria acadêmica. Eu entendo a colocação do professor Rafael, no sentido de que a gente tem a normativa, né? Agora, muitas das nossas, do que está posto na minuta da resolução, são as excepcionalidades, né? Então, lá está praticamente tudo aquilo que o nosso regulamento de ensino coloca de uma forma diferente. Então, se considerar que os critérios estabelecidos para este momento precisam ser outros por conta da operacionalização, de fato, né? Então, isso precisa estar incluído nessa regulamentação. Eu só não estou fazendo o encaminhamento no sentido da gente votar isso na Câmara, porque isto é pauta do Conselho Universitário, não é pauta da Câmara, neste momento, né? O Conselho só deliberou, como ação da Câmara, o calendário suplementar e o calendário de retomada da pós-graduação, que a gente ainda precisa discutir hoje, né? Então, esse é um ponto que precisa ir para o Conselho Universitário. Um outro momento, acredito que era o momento que a gente vai discutindo a normativa mesmo. Pronto, professora Adma. Então, a gente já deixa esse destaque para discutir no Conselho, né, que eu acho que é importante. E eu retiro aqui esse encaminhamento aqui e vou colocar lá no Conselho Universitário. A senhora pode prosseguir. E aí eu reforço. Certo. Eu acho importante, né?
tanto a questão da padronização, das formas como os colegiados vão entrar em contato com seus estudantes para obter essas informações com relação à matrícula, quanto dos critérios a serem estabelecidos para a efetivação da matrícula. Anderson tinha pedido a palavra. Na verdade, só era... mas eu acho que essa coisa do regulamento, na reunião antes com o professor Jacques, ele deixou muito claro que o Conselho vai ter que pautar essa coisa da flexibilização, que é um princípio que ele está pautando nesse momento de ensino remoto emergencial. Então, a gente não pode se pautar um momento que é excepcional com algo que é natural, que foi pensado em semestres padronizados, né, a cada 2 semestres anuais, etc. Então, nesse sentido, aí, sobre a questão do colegiado, eu acho que tem algumas plataformas, o próprio formulário do Google, aquele próprio formulário que a universidade usa, que eu nunca lembro o nome, mas é o que tem a perinha. Eu acho que é possível a utilização, já usa nos processos dos BIs, né, esses formulários. Então, eu acho que é possível. A gente nunca teve, pelo menos os estudantes nunca tiveram problemas com esses formulários de seleções simplificadas que a própria SA já utiliza. Certo. Então, eu vou submeter à Câmara o calendário suplementar, com 2 períodos letivos de 7 semanas cada, e com as datas aqui apresentadas, né, para aprovação. Então, os conselheiros favoráveis à aprovação desse calendário suplementar permaneçam como estão. Os contrários se manifestem pelo chat. E as abstenções também. Não havendo manifestações, então, aprovado por unanimidade o calendário suplementar para a graduação. Agora, o calendário para a pós-graduação, né? Eu vou retirar esse da tela e vou pedir ao professor Cláudio que faça, né, a fala e apresente quais são, né, os pontos com relação à pós-graduação. Bom dia a todos e todas. Eu vou projetar aqui, ó. A visualização está boa ou é preciso aumentar um pouco mais? Só um pouco. Tá. Agora sim? Tá. Tá bem. Bom, então, em relação ao calendário da pós-graduação, houve, então, um extrato de decisão do Conselho Universitário sobre a possibilidade do início das atividades a contar do dia 8. Nós, eu digo, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, fez uma reunião agora na terça-feira, à tarde, após a reunião que nós tivemos da Câmara, né, desta Câmara, e convidamos, além de todos os coordenadores, né, os técnicos administrativos em educação que dão suporte aos programas, e foi extensiva aos colegiados. E também a Secretaria Acadêmica, tendo tido a participação, então, de Leila dos Anjos, e o Darlan do Nascimento. Já para nós discutirmos questões relacionadas à
essas questões que estão aparecendo agora, né? O período de matrícula, como pode ser feito, as questões relacionadas à flexibilização. Então, para o calendário da pós-graduação, se trata de uma retomada. O calendário, então, permanece com aquele início lá em 2 de março, ele inicia, então, um pouquinho antes que o da graduação, né? Então, iniciou em 2 de março, e ele vai, conforme a proposta aqui, ser retomado a partir do dia 14, e com término em 12 de dezembro, no sábado. Porque até 12 de dezembro é considerado um período letivo, e nós temos a especialização em Engenharia Industrial de Sistemas, da Luiz Eduardo Magalhães, que ela ocorre nas sextas e nos sábados, né? Então, por isso também essa discussão é pertinente, né? O que foi explanado durante a reunião que nós tivemos com os coordenadores, né? Foi retomado algumas questões lá do plano, a possibilidade, então, vai ficar, claro, isso ainda não foi discutido no Consune, mas está lá no plano, né? E as próprias questões que estão no plano foram feitas a partir de consulta, de diálogos que foram sendo feitos com os coordenadores, com os colegiados, isso antes da entrega do plano, e depois que o plano foi apresentado ao Consune, começou-se a discussão. Nós também fizemos outra reunião, e então já vem aí de 2, 3 encontros relacionados à retomada. Então, se entende como execuível a retomada, e ficaria, então, a cargo dos colegiados fazer essa demanda junto aos docentes, aos discentes, sobre eventual cancelamento da oferta de alguma disciplina, caso ela não seja possível, e substituição por uma outra eventual, ou a oferta de uma outra disciplina que não estava planejada lá no início, em março. Nós temos, então, 172, aproximadamente, estudantes matriculados na pós-graduação, e 8 programas de pós-graduação estrito sensu, com 9 cursos, né, e 2 de especialização. Então, e nem todos ainda estão efetivamente funcionando, né, não iniciaram suas atividades. Então, a gente tem um quantitativo bem menor de pessoas envolvidas e de cursos, o que permite que nós consigamos, né, digamos assim, chamar todos para essas discussões e ir vendo também as peculiaridades dos programas. Alguns são profissionais em rede, alguns são acadêmicos em rede, então tem algumas peculiaridades que devem ser atendidas e respeitadas, porque tem um calendário nacional da rede. A Secretaria Acadêmica disse que é possível, para a retomada, incluir novas turmas, e também incluir, né, os estudantes. Só solicitou, então, isso já foi conversado, né, com os coordenadores, e com as pessoas que estavam presentes na reunião, sobre um prazo que seria necessário para o envio das informações por parte dos colegiados. Eu já entro mais em detalhes sobre isso. Vai ser possível também, isso foi uma questão, né, que foi levantada até no pleno, né, do Conselho, sobre o artigo, se não me falha a memória agora, 16, lá do plano, em que fala da participação dos estudantes, e o estudante ter garantida, né, a conectividade. Então, embora isso conste, há também a possibilidade, no decorrer dos outros artigos, em que o estudante faça o cancelamento do componente. Então, isso é possível, vai ser possível. Se discutiu também muito sobre questões relacionadas a trancamento, a cancelamento, né, para que o estudante não perca o vínculo. Se, eventualmente, se verificar que não é possível seguir com nenhum dos componentes que estavam ofertados até o momento, colocar esses estudantes matriculados em seminário de escrita, né, do trabalho, dissertativo. Então, se discutiu sobre todas as questões aí relacionadas à manutenção do vínculo dos estudantes nesse momento, a flexibilização também relacionada ao tempo de permanência. A própria CAPES também já
tirou a variável, né, tempo da avaliação dos programas para a quadrienal 2017-2020, que é um dos componentes que às vezes, né, pesa nas avaliações dos programas. Então, a gente tem um cenário, digamos assim, favorável para a retomada do calendário. Tá? Foi pontuado algumas questões relacionadas ao programa que está iniciando, né, que é o multicêntrico em bioquímica e biologia molecular, né, que está com processo seletivo, está ainda com, né, o processo seletivo está acontecendo, é o nosso primeiro programa com mestrado e doutorado. Então, foi necessário já pensar a matrícula para alunos ingressantes, nesse caso, e também um edital de complementação para as espécies assim, de vagas residuais que não foram completamente ocupadas em um dos programas que iniciou. Não vai ser possível, até foi conversado com a Secretaria Acadêmica, agora fazer processo de ingresso de estudante especial. Isso deve acontecer no início do semestre, como o semestre, então, está sendo retomado, isso não vai acontecer. E aí, um outro ponto que ficou para ser discutido, né, depois, isso vai ser levado à Câmara e ao próprio Conselho, a necessidade de, por volta do mês de outubro, a gente já ter aí um encaminhamento sobre o semestre 2020.2, no caso da pós-graduação, porque a gente vai ter que pensar já os processos seletivos para o ano que vem, tá? Nós temos algumas peculiaridades, por exemplo, o Profimat, ele não suspendeu suas atividades, ele já é semipresencial, então algumas atividades já estavam sendo desenvolvidas, e eles estão encerrando, digamos assim, aquele semestre que iniciou lá em março, agora. E já estariam, digamos assim, prontos para 2020.2. Só que nós não temos como ter uma retomada no calendário 2020.1 e iniciar um 2020.2 para um outro programa. Então, a alternativa que foi discutida já com o Profimat é a possibilidade de se fazer a inclusão de outros componentes dentro do próprio semestre 2020.1. Isso é exequível e é a maneira com que nós temos para que o programa não fique, digamos assim, aguardando os outros para iniciar só no outro ano, né, o 2020.2. Tá? Então, isso foi sinalizado com a Secretaria Acadêmica, com Leila, né, Darlan, apontaram essas questões que são possíveis. Então, aqui para entrar um pouco nas datas, né, então, a gente teria um início em 14 de setembro, retorno do semestre letivo, o fim do semestre letivo no dia 12. Então, a gente já teve, né, se vocês chegaram a contar ali os dias, nós temos ali, então, em torno de 12 a 13 semanas. Nós já tínhamos 2 semanas, estávamos entrando na terceira semana, na verdade, quando teve a suspensão das atividades, das 15 semanas. Há um planejamento, então, aqui do dia 9 para como último dia de aula, e até o dia 12 a consolidação das turmas pelo docente no SIGA. Tá? As questões que foram pontuadas pela SA, né, que a gente consiga, então, até o dia 4, encaminhar para a Secretaria Acadêmica os ajustes do planejamento 2020.1. Nesse sentido, já foi colocado pela Secretaria Acadêmica que, hipoteticamente, o componente X do programa Y estava agendado para segunda-feira, às 14 horas. Então, essa alteração não é possível fazer, colocar, digamos, na quarta-feira, porque já tem estudantes matriculados e tal. O que poderia ser feito é o cancelamento dessa turma, com esse horário, e abrir o mesmo componente em outro horário. Isso é possível ser feito. Mas a alteração desse horário já no sistema, desde o mês de março, isso não é possível fazer. Mas não é um problema aqui muito grande. Também é possível que os estudantes conversem com os docentes sobre essas adequações, esses ajustes de horários. Nós não temos aqui turmas grandes, né?
Nós temos, inclusive, programas aí com quantitativo total de em torno de 40, 30 estudantes, 14 estudantes, depende muito do tempo do programa, né? Então, eu estou falando de todos os estudantes, né, do programa. Então, percebo que é bastante tranquilo de que essas questões sejam pactuadas entre colegiados, estudantes, docentes. E os técnicos também estão dando suporte aos programas. Então, dia 11 de nove seria o registro dos ajustes, alterações, inclusões, cancelamentos, né, Secretaria Acadêmica. Entre 4 e dia 11, o cadastro de turmas no SIGA-A, né, no caso de alguma turma nova. Até dia 14 de setembro, então, matrícula de estudantes veteranos, porque isso nós temos alguns casos que estão condicionados. Quando é feito o processo seletivo, o programa abre um processo, instrui o processo e manda para a Secretaria Acadêmica, para a CAD, para fazer o registro. Teve algumas questões relacionadas à falta de documentação, então algumas matrículas elas não foram feitas, elas ficaram condicionadas, então é esse caso aí dessas matrículas dos estudantes veteranos, nós temos alguns casos para serem resolvidos, tá? Houve algumas matrículas que foram necessárias serem feitas, porque eram estudantes que estavam recebendo bolsa e precisava comprovar para a instituição de fomento, né, para a agência de fomento, mas alguns casos aí de estudantes veteranos que precisam ser resolvidos, que precisam ser matriculados. Até dia 2 de outubro, então, matrícula de estudantes ingressantes pelo colegiado do curso, tá? E até dia 30 de setembro, o período de matrícula extraordinária. Isso aqui é para contemplar as questões que eu falei, por exemplo, multicêntrico, né, o programa de patologia investigativa, então tem algumas situações aqui que precisaram ser contempladas. Isso foi conversado com a secretaria, é execuível, não há nenhum problema. O próprio professor Rafael, que está presente na reunião, também é vice-coordenador, né, do programa multicêntrico, participou da reunião lá, depois pode fazer alguma complementação. Então, a critério dos PPGs, publicação do edital de seleção pelo programa de pós-graduação, a critério dos PPGs, divulgação dos resultados finais, 15 dias antes do início do período de matrícula, encaminhar a documentação dos estudantes aprovados para critério da matrícula institucional à Secretaria Acadêmica, a critério dos PPGs, publicação do edital, período de inscrição à categoria de estudante especial para pós-graduação, divulgação dos resultados, né, critério dos PPGs também, 15 dias antes do início do período de matrícula, encaminhar a documentação dos selecionados à categoria de estudante especial da pós-graduação à Secretaria Acadêmica. Coordenadoria de Admissão Estudantil, que é a CAD. Não está, então, digamos assim, encaminhado qual vai ser o período do semestre de 2020.2, porque também, né, está relacionada à própria questão do calendário suplementar da graduação. Nós temos questões relacionadas aí a férias também, como já foi pontuado pelo professor Jair, dos docentes, né? Então, tem algumas questões para ser resolvidas mais adiante, tá? Então, por hora, esse é o planejamento para a retomada do semestre. As situações que foram pontuadas pelos coordenadores, então, nós tentamos aí já resolver, e não teríamos aqui nenhum problema, digamos assim, em termos de execução, né? No sentido de nós planejarmos e depois isso não poder ser feito pelos coordenadores. Nós já conversamos com os coordenadores, temos procurado fazer isso e está tudo em consonância, né? O que eles podem e precisam fazer e o que está sendo trazido aqui para essa Câmara. Então, fico à disposição para perguntas. Se o professor Rafael também quiser complementar alguma coisa, estava na reunião, fica à vontade. Professor Cláudio, acho que o senhor fez uma explanação aí perfeita, né? Nós estamos contemplados, então, no CCBS, como o senhor já falou, nós temos 2 programas que estão com processos seletivos abertos, mas o período de matrícula para ingressantes ele contempla. Então, a gente aqui no CCBS está contemplado com a agenda da pós-graduação também.
Só uma pequena complementação. Durante a reunião, claro, não tinha caráter deliberativo, nada disso, apenas era tentar fazer esse trabalho mais próximo, né, com os programas. A estudante e membro de um dos colegiados nos perguntou em relação à questão do que consta na minuta, né, sobre a conectividade dos estudantes, né? Então, a gente tem um índice de conectividade informado pelos estudantes na casa aí do 90%, no caso da pós-graduação. Mas, ela, né, mesmo assim, há aquela questão da conectividade. O que eu informei aqui está sendo, né, discutido junto à RNP e à própria administração central, a questão de um edital para que possa atender essas demandas de conectividade dos estudantes da pós-graduação que não têm acesso por hora, né? Como a gente tem um percentual em torno de 90%, a gente teria alguns, então, que não estariam contemplados. Tá? Os formulários que nós enviamos, nós tivemos um índice de resposta de em torno de chegar a 135 pessoas, então, bem alto, né, o percentual que respondeu. A gente dá para dizer assim que esses percentuais, eles conseguem expressar, né, relativamente bem qual é o nível de conectividade e de acesso dos nossos estudantes à pós-graduação no momento. Tá? E a outra questão que foi colocada também pelos coordenadores relacionados à diminuição da carga horária síncrona, que por hora está em torno de 46%, 45%. Eu mencionei que isso foi colocado, foi trazido à tona, né, na reunião passada do Conselho, mas isso ainda não tinha sido, né, consensuado, discutido, então, que a gente estava ciente disso, né, dessa demanda dos docentes, colocaria isso na reunião do Conselho, mas isso ainda não está, né, consensuado. Tá? Seria basicamente isso. Obrigado. Algum conselheiro gostaria de se manifestar? Acho que com a explanação, né, e o fato de que o calendário da pós-graduação, ele não traz as questões dos 2 períodos suplementares, né, então ele é um calendário dentro de uma sequência já conhecida por nós, estabelecida, né, fica mais fácil as discussões, né. Há os entendimentos também de que a própria secretaria acadêmica é que vai realizar algumas das ações, considerando o período em que nós estamos, mas, de uma forma geral, ele perpassa ali, então, iniciando no dia 14 de setembro, a deliberação do Conselho Universitário era de que os cursos de pós-graduação, os programas, poderiam iniciar suas atividades a partir do dia 8 de setembro, né? Não era exatamente no dia 8, como foi a deliberação para os cursos de graduação. Então, há a proposição de que o início seja no dia 14 e que o calendário se estenda até o dia 12 de dezembro. Né? Mesmo que não haja a condição de oferta das 16 semanas normais, né, dentro da normalidade, mas nesse momento de excepcionalidade, a gente tem ali um número menor de semanas, mas com a possibilidade de implementação, visto as atividades síncronas e as assíncronas. Conselheiro Antônio. Professor Adma, eu também, assim como você já antecipou, eu também concordo, né, com a proposta do conselheiro Cláudio, né, está bem detalhista, né, bem criterioso, né, também já ouviu os programas, o que é importante, então eu acredito que é uma proposta bem válida, né.
Eu só queria, quando o conselheiro Cláudio comentou sobre a conectividade para a pós-graduação, eu só vou chamar atenção para o documento, né, que foi enviado para a instituição pela RNP e pelo Ministério da Educação, né? Então, o documento, ele traz uma redação que é para a instituição, ela deverá se atentar para o atendimento, né, ao decreto do PNAES, que é o decreto 72, né, de 34, né, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Então, e aí, se a gente considera, né, o cumprimento, né, do PNAES, e o PNAES, ele traz uma redação de que esse recurso, né, estaria vinculado aos cursos, né, de graduação presencial. Então, eu não sei se seria possível colocar a pós-graduação dentro desse edital que vai ser publicado, né, uma vez que o edital está vinculado, né. O edital que eu digo, o edital que estaria vinculado ao plano, né, alunos conectados tanto do MEC quanto da RNP, né. Então, a não ser que tivesse uma outra ação em paralelo que atendesse, né. Conselheiro Cláudio, alguma colocação? Sim, em complemento à questão que foi colocada pelo conselheiro Antônio, de fato, ele não está colocado lá uma proposta, né, na minuta, então, para dar uma indicação à estudante para responder, né, o que ela colocou. Nós falamos que isso consta na minuta, mas necessita ser discutido em conselho. E a universidade, né, tem que pensar essas questões, né, da conectividade também dos estudantes de pós-graduação, mas ela é distinta, né, do que está posto, no caso, para os estudantes da graduação relacionado ao PNAES, que a gente tem também o índice de vulnerabilidade social, o atrelado à renda per capita, né, de até meio salário mínimo. Então, no caso da pós-graduação, são algumas questões distintas. Nós também não temos dados consolidados sobre a vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes da pós-graduação. Isso é uma questão que a gente tem que avançar. Nós temos dados relacionados ao edital do PAEPG, que é um edital de bolsas, né, para estudantes com vulnerabilidade econômica, mas ela é diferente da vulnerabilidade socioeconômica. Então, a gente não tem, digamos assim, um quantitativo numérico, né, de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica na pós-graduação, né? Então, aí são outras questões que competem ao conselho discutir e tratar sobre isso, mas era só para, né, dar informação de que isso foi colocado pela estudante, que é participante de um dos colegiados da pós-graduação, e que nós informamos que consta, então, na minuta, né, e o local para discutir sobre isso é o conselho, né. Então, vai caber ao conselho discutir essas questões no momento que for apreciar esses outros artigos, essas outras questões que estão relacionadas à pós-graduação, à pesquisa, extensão e o próprio ensino da graduação, né, lá nas minutas de resolução que constam no plano de ação. Certo. Mais algum conselheiro gostaria de falar? Se não, vou fazer o encaminhamento, né, pela submissão da proposta à Câmara. Os conselheiros favoráveis à proposta do calendário, da retomada do calendário da pós-graduação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem pelo chat e abstenções também. Não havendo manifestações, então, é aprovado por unanimidade de ensino, assuntos estudantis e ações afirmativas, o calendário de retomada das atividades da pós-graduação.
Então, hoje, na sequência, à tarde, a gente já deve apresentar esses 2 calendários. Obrigado a todos pela participação na reunião de hoje. Aí encerro a reunião. Obrigado, professora Adma. Obrigado a todos. Boa tarde, bom almoço. Que vão para o consumo e até daqui a pouco. Todos.